Como é que as pessoas viveram nas ruas o dia da Revolução? Testemunhou algum acontecimento que o tenha marcado em particular? Eu não ia muito para manifestações nem nada, mas sei que havia manifestações, as pessoas acederam aos locais públicos, no Porto e assim, iam para lá manifestar-se contra o regime que tinha caído e a favor da liberdade e assim, e era uma frase muito utilizada nesse tempo, era o povo unido nunca mais será vencido, e pronto, trouxe muita esperança. E as pessoas, parece que na altura estava tudo de acordo, mas não, no interior estavam contra o regime e acabaram por ser um grito de revolta e depois de alegria por se ter feito, embora se vivessem depois tempos conturbados, que é normal, no pós, pronto, mas acabaram por vir dar o que o povo queria. Principalmente era acabar com a guerra, as pessoas estavam naquele tempo a criar os filhos, e principalmente os rapazes, eram criados para ir morrer. Morrer poderia ser ou não, mas as pessoas não sabiam, estavam sempre a contar o pior. E havia muita gente, mesmo aqui de Alfena, muita gente que andou na guerra, em Angola, Moçambique, na Guiné, e depois a partir daí já houve na mesma a tropa, mas já não iam para o ultramar, como chamavam. Recuando aos anos antes da Revolução, como é que era o senhor antes da Revolução de 25 de Abril? Eu pessoalmente era uma criança, estava sempre tudo bem, mas vivia-se muito mal. Nós não tínhamos as coisas que hoje temos, mas uma diferença muito grande. Não tínhamos cuidados de saúde, não tínhamos comida com fartura. Não se passou fome, no meu tempo não se passou fome, mas havia muita necessidade. Nós não tínhamos certas coisas e víamos outros a ter, porque o antigo regime tinha dessas coisas. Havia uns que viviam à míngua, com fome mesmo, e outros, aquelas famílias que eram apoiantes do regime, acabavam por viver bem e eles alguns tinham nomes pomposos, não aqui em Alfena, se calhar, mas, por exemplo, no Porto, em Lisboa, nomes pomposos que os protegiam, é um bocadinho como é hoje. As famílias são de famílias ricas e essa gente vivia sempre bem. E nós estávamos um bocado na moda de baixo, como se costuma dizer. Vivia-se isso, era a falta de liberdade. Por exemplo, este episódio que vós estáis aqui a gravar não era possível antes. E também não era possível, por exemplo, as tuas colegas e nós, os quatro, estávamos aqui, por exemplo, a falar sobre qualquer coisa, não era permitido. Portanto, nós estávamos a infringir as leis impostas por uma ditadura. E pronto, era muito triste. As pessoas, muitas vezes, imagina 4 pessoas no café a conversar. Chega lá, por exemplo, o quarto que chegou lá e disse que o dinheiro não chega para o mês, estou com dificuldades, não tenho dinheiro para manter a minha casa ou uma coisa assim do género, e à noite batiam-lhe à porta, a altas horas da madrugada, batiam-lhe à porta para o ir buscar. Era a PIDE. E como é que a PIDE adivinhava aquele que disse que estava com aquela intenção ou tinha aquelas ideias? Era um bufo, um dos colegas, era bufo, era do regime, e depois ia dizer pronto, o que se passou. E eles levavam-nos. E depois, a partir daí, quando entendiam que era pouca coisa, se calhar, pronto, davam um aperto, às vezes uma carga de porrada lá no posto da PIDE, mas alguns ficavam marcados para toda a vida. Eu recordo-me de um amigo que andou na tropa, andava a estudar, na altura muito pouca gente estudava, muito pouca gente. E esse teve a sorte, era filho de um lavrador de cá de Alfena, e andava no Instituto Superior Técnico, hoje é o ISEP, e ele andava lá a tirar um curso. E depois assinou, houve um estudante que foi preso, e eles fizeram um abaixo-assinado para libertar, pronto, tipo, pedir ao Estado. E o facto do nome dele estar no abaixo-assinado fez com que ele fosse, em termos de tropa, fosse para os Rangers de Lamego, que era a tropa mais dura, e depois caiu na Guiné. A Guiné também era o sítio pior da guerra colonial. Era lá que, devido a doenças, devido até à natureza do próprio inimigo, como eles diziam, que no fundo eram portugueses como nós, não é? Se aquilo era Portugal,
eram como nós, e estavam a defender o que era deles. E nós é que fomos lá os invasores. Mas ele teve uma vida muito, muito complicada. E agora, por incrível que pareça, hoje, se calhar, é da direita, é daqueles saudosistas do passado, que é um erro que as pessoas sem cultura têm, são saudosistas, e não sabem o que é que se passou. Pronto, e vós jovens temos que ter cuidado com o futuro. E agora vivemos um ato eleitoral, sim, onde o extremismo veio ameaçar e poderá ainda ir mais. E é muito, muito triste nós lutarmos tanto, 50 anos. Nós hoje temos medicina, apesar dos problemas que há, mas temos medicina, temos hospital público, temos escola pública, enquanto antigamente não havia possibilidades. A pessoa ia para a escola se tivesse sorte, nem toda a gente. E depois chegavam aí à terceira, quarta classe, alguns nem terminavam a quarta classe. Iam trabalhar logo para as obras, ou para alguns serviços com 11 anos, 10, 11 anos, 12 anos, é uma tristeza. Hoje em dia, até tem uma vida de trabalho muito longa, mas era tudo assim à base disso. E depois eu, por exemplo, quando fui estudar, para o ciclo preparatório, éramos capazes de ser, por exemplo, para aí 10, 12, aqui de Alfena. O meu irmão, que era 9 anos mais velho, era menos ainda. Portanto, não era toda a gente que ia estudar. Portanto, as oportunidades eram para poucos. Os ricos, mesmo que fossem burros, entre aspas, mesmo que fossem burros, iam na mesma. Andavam para lá muitos a passear os livros e assim, mas os pobres era difícil. Só havia uma fuga naquele tempo, que era ir para o seminário. O seminário, os padres locais, quando viam uma criança mais ou menos inteligente na turma e via que não havia possibilidades deles irem por aí fora, irem estudar, acabavam por os levar e referenciavam-nos para o seminário. Mas o seminário também era muita gente, e depois, à mínima coisa, mandava-os embora. E era uma pressão muito grande sobre eles, e eles iam, pronto, alguns conseguiram tirar curso, alguns são padres, ou foram padres, outros chegaram ao 7º ano, que na altura era fim de ciclo, hoje é mais ou menos equivalente ao 12º ano, e ficavam por ali, e depois arranjavam bons empregos, porque o ensino no seminário era um ensino muito bom. Desde o latim e questões morais e assim, valores eram transmitidos aos alunos. Pronto, preparavam-nos para o sacerdócio. E era a única saída. De resto era ir trabalhar de trolha, trabalhar de pedreiro, trabalhar nas obras, na agricultura, e não saíam daquilo. E a esperança não era nenhuma naquele tempo. A esperança era de poder morrer na guerra. Pronto, mesmo as pessoas, essas crianças com 12, 13 anos iam crescendo com o trauma da guerra. Os pais em casa, com receio, à espera do pior. E eles também que iam por lá, pronto, iam para lá morrer, ou alguns ficaram amputados, sem pernas, ou sem braço, ou com doenças que lhes afetaram toda a vida. Tinhas lá um vizinho na tua zona que estava cego, por causa de um estilhaço de bomba, que já faleceu, e essas coisas vieram traumatizar toda a gente, a família, incluindo toda a mulher, os filhos e tudo, mas é o que era. É um tempo que não se deseja, e daí eu haver uma certa revolta interna quando vejo pessoas a defenderem o antigamente. O antigamente, aquilo que era bom, não era bom, era bom uma coisa, que era a idade que nós temos, e a idade traz-nos recordações, e essas recordações são boas da nossa infância, mas tanto as recordamos daquele tempo, eu recordo daquele tempo como vós ides recordado agora, mas o tempo era mau, passámos do 8 para o 80, nós não tínhamos nada, era uma tristeza. Depois o país cheio de dinheiro, e depois há muita gente que diz, naquele tempo havia dinheiro, estavam os cofres cheios de ouro, e nós a morrer à fome, não é legal, não é uma situação muito séria, digamos assim. Revêem algum partido político atual o regime ditatorial de Salazar e Marcelo Caetano? Claro, não é preciso dizer qual é ele exponenciou, portanto, ele multiplicou por 4, e é isso que eu acho mau. Acho que essas pessoas, por exemplo, o líder dele já não viveu, ele é mais novo do que eu, ele não viveu nada, ele foi criado já no que os pais lhe deram, pronto, e ele deve ser de família rica, pronto, são os saudosistas do passado, e são perigosos, e é muito perigoso. Eu tenho o meu partido,
nas eleições torci para o meu partido, mas aceito o outro, não interessa, mas aquele não, aquele, calma aí, é complicado. E eu acho que aquilo também agora vai esvaziar. Pronto, na Europa foi assim, e vai esvaziar porque as pessoas depois chegam a um ponto, começam a ver que não é a solução.